Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Vamos dar início a este discipulado, que é a quinta lição e a primeira ministração dessa quinta lição. Nós vamos orar e vamos ler o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 23. Então, diz a palavra de Deus assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Muito bem, vamos orar então. Glorioso eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de ter as Escrituras. Te louvamos também pelo privilégio que temos de ter o teu Santo Espírito em nós, que nos ajuda, que nos traz revelação, que intercede por nós. Este maravilhoso Espírito que em tudo trabalha para que conheçamos a Deus e a sua obra. Bendito seja o Senhor. Também eu peço a ti, ó Pai, em nome de Jesus, e com a autoridade que me deste, eu repreendo a todo espírito contrário, todo espírito de incredulidade e a toda fortaleza, em nome de Jesus. E peço ao Espírito Santo que nos ajude, que o Senhor nos ordene, que o Senhor ordene aos teus anjos ministradores, e também que o Senhor ordene aos teus anjos guerreiros para estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, começando pelo verso 13, diz a palavra: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, aqui, este local que menciona a palavra, Cesareia de Filipe, ele fica a 150 quilômetros de Jerusalém, ao norte, né, de Jerusalém, e ali é um local de nascentes de águas, inclusive o rio Jordão, a sua nascente também é ali. Então, Jesus, chegando naquele local, resolveu ter uma conversa com os seus discípulos, e essa conversa tinha como propósito a ministração na vida dos seus discípulos com parâmetros, com fundamentos que eles não poderiam nunca mais esquecer. E assim, nós temos aqui esta palavra que Jesus começa introduzindo a conversa desta forma. De que forma? Interrogando os discípulos, dizendo: o que as pessoas
dizem a meu respeito, né? E certamente vocês sabem que Jesus não precisava fazer essa pergunta, pois ele sabia muito bem qual era a opinião das pessoas, né, dos judeus que por ali andavam e ouviam a Jesus. Mas Jesus deu esta introdução com o objetivo de questionar os próprios discípulos, a fim de que eles gravassem em seus corações o que ele estava prestes a lhe dizer. E aqui, então, no verso 14, diz, e eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então, o povo achava que Jesus era um profeta, né? E que era um profeta que já tinha existido, pois Elias foi profeta, né? João Batista foi profeta, e Jeremias também foi profeta. Eles mencionaram um outro profeta, mas todos estes estavam mortos, inclusive João Batista, que já tinha morrido, né? E no verso 15 diz, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui começa Jesus aprofundando. Ele queria saber dos discípulos o que é que os discípulos diziam dele mesmo. Então, Pedro sempre tomava a frente. Então, aqui nós temos Pedro respondendo, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui começa, então, a grande, vamos dizer assim, a grande revelação para a igreja e também para os discípulos. Então, os discípulos foram questionados e também foram instruídos de coisas fundamentais, como eu já disse, e estas coisas fundamentais, elas começam aqui a serem reveladas. Então, vamos lá. Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus responde, não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi um ser humano que te disse isso. Quem revelou isso a você foi meu Pai que está nos céus. Então, aqui, qual é a revelação? A revelação é que a igreja de Cristo é instruída, ou lhe é, vamos dizer assim, Deus se revela a ela, tanto pelo Espírito Santo, quanto aqui o próprio Deus revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E logo em seguida, no versículo 18, diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha só, ele diz, pois também eu te digo. Então, por que Jesus responde assim? Porque Deus tinha revelado algo a Pedro. O que ele tinha revelado? Que Jesus era o Filho do Deus vivo. E agora Jesus também tem algo a dizer para Pedro. E o que é que Jesus, então, tem a dizer? Então, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está se declarando como fundamento da igreja cristã sobre esta pedra. Então, a outra coisa que é interessante explicar aqui, como ele diz, sobre esta pedra edificarei, construirei, né? Naquele tempo, né, havia o Templo de Jerusalém, cujos judeus tinham uma certa alegria, uma certa, vamos dizer assim, um certo orgulho da beleza, da riqueza, né, de tudo aquilo que representava aquela grandiosa construção como templo de Deus. Mas agora não era mais assim. Então ele está dizendo
O templo foi construído com pedras, mas o que ele está dizendo agora é que a igreja de Cristo, ela é construída a partir de uma pedra viva, a partir de Cristo. Então, este edifício não é mais igual ao templo. Este edifício agora é um templo vivo, um templo de uma pessoa. Então, isto é o que significa as pedras vivas. Eu gostaria até de ver também um outro texto, que se encontra em 1 Pedro 2, 4 e 5. Eu vou mostrar aqui, ler para vocês. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim, verso 4: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, vejam que, novamente, ele menciona que Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, e que as pessoas que se achegam a Cristo são as pedras vivas que vão sendo edificadas com o quê? Com a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, ele diz, vamos ler o verso novamente em Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não é Pedro que é a base da igreja, como falam os católicos, que depois o Papa se torna, então, a base da igreja. Não é. Cristo é a base. Cristo é o fundamento da igreja cristã. E aí vieram os seus discípulos que se alinharam a Cristo, e então eles também fazem parte dos fundadores da igreja cristã, mas todos direcionados por Jesus. E quando ele diz aqui no final, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem é a igreja, não está se referindo àquela igreja nominal, mas ela está se referindo à igreja que vive na obediência ao Evangelho. Né? Pense comigo, se a pessoa está indo na igreja, mas não está andando em obediência à igreja, então ela está andando pecando, está servindo ao diabo, logo o diabo não vai fugir dele. O diabo vai, na verdade, já o venceu. Então, a igreja que ele está se referindo aqui é a igreja que efetivamente tem suas vidas direcionadas pelo Evangelho. Vou ler mais um texto. Esse outro está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Então, ele diz aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento da igreja? É Jesus, não tem outro. Então, essa interpretação de que era Pedro está errada. E ainda, mais especificamente, sobre a questão de resistir às portas do inferno, de resistir ao inferno, a respeito desta igreja que resiste, nós temos um texto em Tiago, no capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7, que diz o seguinte,
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como é que a Igreja de Cristo resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Esta igreja é a igreja viva. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja que anda segundo aquilo que Jesus, o nosso mestre, preparou a cada um de nós, discípulos, para dar muito fruto, andar na sua presença, andar em obediência a todas as ordens que ele determinou. E ainda, continuando, ele diz para Pedro uma outra revelação, uma outra direção. Ele diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que é isto? Então, Pedro receberia as chaves, ou seja, a porta, as chaves que abrem a porta do reino dos céus. Ou seja, Jesus entrega a Pedro, né, a autoridade. Chaves, quem tem chaves tem poder, né, tem autoridade. A autoridade para receber pessoas como participantes do reino de Deus e também para desligar aquelas pessoas que não andam de acordo com a vontade de Deus. Então, ele tinha a chave para fazer entrar e a chave para fechar para aqueles que não andam segundo a palavra. Então, esta parte se relaciona à autoridade que Jesus estava entregando a Pedro para administrar a igreja de Cristo. Ou seja, anda de acordo com a vontade de Deus? Sim. Não anda, então é retirado. Então, nós temos um texto que o Senhor me faz lembrar agora, quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, né, a respeito do valor da venda de uma propriedade, e eles caíram mortos, né, diante de Pedro, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Então, a seriedade é esta. Se as pessoas não levam isso a sério, é outro problema. Mas a igreja da qual ele está falando, que resiste contra o inferno, que o inferno não prevalece sobre ela, é a igreja que tem temor de Deus. Então, Pedro recebeu essa autoridade para administrar a igreja. E assim, todos quantos Deus permitiu que conduzissem uma congregação, recebem autoridade para ligar e desligar, através da oração, naturalmente. No verso 20 diz, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por quê? Porque se os discípulos fossem e anunciassem isto, o povo iria certamente querer que ele assumisse um reino terreno, e este não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Jesus cumprisse o mandato de Deus, que era se sacrificar para que, então, a Igreja de Cristo nascesse e o homem, então, tivesse novamente a oportunidade de entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus. Verso 22. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, veja que Jesus estava dando instruções
preparando eles para iniciarem a igreja primitiva, e o momento da crucificação, o momento do sacrifício de Jesus estava se aproximando. Como eu disse, eles estavam a 150 quilômetros de Jerusalém, e então ele precisava se dirigir para Jerusalém, e já foi instruindo os discípulos de que ele, Jesus, iria sofrer nas mãos dos anciãos, dos escribas, dos principais dos sacerdotes, né? E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele já estava dizendo, olha, é isto que vai acontecer comigo. E no verso 22 diz, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum, né, te acontecerá isso. Então, olha só, olha como as coisas espirituais são interessantes e a gente precisa, como servos de Deus, tomar muito cuidado. Pedro tinha recebido uma revelação vinda do próprio Deus. E agora ele recebe, então, autoridade para iniciar a igreja primitiva. Então, ele está se sentindo, vamos dizer assim, todo exaltado. Então, quando Jesus revela o sofrimento pelo qual ia passar, então ele pega, chama Jesus do lado, né, e disse o quê? Jesus, deixa isso para lá, né? Não, não, isso aí não pode acontecer, esse sofrimento todo, né? Olha como diz aqui o verso 22, né? E Pedro tomando de parte, ou seja, chamando ele separado dos outros discípulos, e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Tem misericórdia de ti mesmo, né? Mas Jesus responde para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, né? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, veja que aquele mesmo que recebeu a revelação de Deus, de que Jesus Cristo era o Deus, era filho do Deus vivo, então agora ele está debaixo de uma influência maligna, né, influência do diabo, para fazer com que Jesus não cumpra o propósito para o qual ele veio à Terra. Então, você vê o orgulho. Pedro, com certeza, deve ter se envaidecido de ter sido escolhido para ser o líder, né, dos discípulos, e por ter recebido a revelação de Deus, então agora ele já, penso eu, né, que ele já se achava no direito de poder aconselhar Jesus. Mas isto era uma influência de Satanás. Por isso que então Jesus responde, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Então, que não entende o quê? Não entende que ele, Jesus, veio com esse propósito para que o diabo mesmo fosse vencido por Jesus na cruz, né? E os homens tivessem direito à salvação e assim tivesse também comunhão com Deus, porque aquilo que impedia eles de ter comunhão com Deus, Jesus pagou através de seu sangue. Então, quando Jesus diz que, quando ele responde, mas só os que... vou ler o verso inteiro, verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. O que é escândalo? É tropeço, impedimento, né? Que, vamos dizer assim, vem com um conselho que não é de Deus, mas é um conselho que o diabo colocou no coração de Pedro para que
Jesus, então, não cumprisse o propósito para o qual Deus o enviou. Então, temos que tomar muito cuidado com vaidade, muito cuidado com orgulho e ter em mente qual é o propósito que Deus quer para a nossa vida. Então, eu deixo esta palavra contigo. Entenda que Jesus é o fundador da igreja e ele é o fundamento também da igreja, ou seja, a igreja de Cristo deve ser conduzida somente por ele, através da sua palavra, que é o Evangelho, o qual, ou pelo qual, ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele tomou o cálice, ele disse, este é o cálice do meu sangue, no Novo Testamento, o testamento do meu sangue. Então, o que é o testamento, esse Novo Testamento, essa nova forma de Deus se relacionar com os homens e os homens com Deus, ela foi, vamos dizer assim, selada com o sangue de Jesus. Daí a importância, né, a seriedade que nós devemos tomar muito cuidado de andar dentro desta palavra. Então, Deus seja louvado. Espero que tenha trazido esclarecimento à sua vida. E fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.